Quando você cobra alto, diferente do que o mercado cobra, você tem que entregar alto. Sim. Diferente do que o mercado faz. Uhum. Então, pra ter... A exigência é outra. Exatamente. Pra ter um cachê diferente do mercado, você tem que ter uma entrega diferente do mercado. É isso. Ponto. Ponto. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um ProduzaCast. Aqui a gente discute sobre o universo da produção criativa, te mostrando como viver de produção usando a sua criatividade. Eu sou a Brenda Brugali. Eu sou a Pan Herrera. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre: o mercado valoriza o produtor? Boa pergunta. Good question. Na verdade, acho que mais do que uma pergunta, é uma das maiores objeções das pessoas. É verdade, concordo? Pelo menos pra mim é. Concordo. Então, mas para começar, vamos falar antes sobre o que é ser valorizado, né? Porque existem diversas formas de ser valorizado. O que é ser valorizado para ti? Sim, existem várias formas das pessoas enxergarem o que é valor, né? Como que elas se sentem bem. Aliás, o ser valorizado está muito ligado à maneira com que você... eu gosto muito de falar sobre isso e, enfim, se a gente entrar nisso, vira uma longa conversa. Mas está muito ligado a como você se sente amado, né? Que o valor não deixa de ser uma demonstração de um carinho, enfim. Não necessariamente um amor. Não necessariamente um amor passional, né? Mas é uma demonstração de algo que a pessoa, que você faz algo e a pessoa percebe aquilo. É um reconhecimento. É um reconhecimento. Então, a gente tem uma forma de se sentir reconhecido em relacionamentos amorosos, dentro da nossa família e dentro do nosso trabalho. E tu acha que essas formas são diferentes? Sim, sem dúvida são diferentes. E aí eu consigo perceber essa diferença muito claramente quando, por dois motivos. Quando a gente começa a conversar com as pessoas e como dentro de uma mesma equipe você tem pessoas se sentindo valorizadas de formas diferentes. E segundo, quando você começa a... Esqueci a segunda. Eu tinha uma construção na minha cabeça de como era, o que eu ia dizer. Quando eu olho pro meu caminho, porque quando eu comecei, eu enxergava a valorização de uma forma e hoje em dia eu enxergo de outra. Então, quando você percebe a construção, a mudança que aconteceu em você, logo você percebe que existem diferentes formas de se valorizar, se sentir valorizado. Eu vou falar pelo meu modelo. Eu queria saber qual era a anterior e qual é a de hoje, assim, só pra gente deixar um pouco mais palpável essas formas. Total. Quando a gente parando pra pensar, porque de novo, toda vez que a gente vai produzir conteúdo aqui, a gente para pra se analisar, que é uma coisa que a gente não faz no dia a dia, né? É um ótimo exercício de autoconhecimento. É um ótimo exercício. Porque quando você vai explicar pra alguém, você antes precisa entender você, pra logo você ter uma opinião, né? Então você busca a base dessa história em algum lugar, e o melhor lugar pra buscar a base dessa história é você mesmo. Então, eu percebi, eu tinha uma dor muito grande quando eu me tornei produtora, que eu quis sair, na verdade, do Michel. Então eu estava lá, eu tinha um bom salário, só que eu não estava mais fazendo o que eu queria. A minha maior dor era: caraca, será que dá pra viver de produção? Será que eu vou conseguir sair daqui e me bancar financeiramente? Então a minha forma de valorização era financeiro, era dinheiro. No lado profissional. No lado profissional, exatamente. Eu queria trabalhar e ganhar dinheiro o suficiente. Eu precisava, não era uma questão de querer só, eu precisava ganhar dinheiro o suficiente pra me manter. Porque eu não tinha, né, eu já tava tem toda aquela história de eu ter mudado pra São Paulo e eu querer me afirmar como pessoa e tal, então eu não queria pedir ajuda. Logo eu precisava pagar as contas. E aí eu enxerguei que tudo que eu fazia, e é muito louco que eu sabia que eu queria receber dinheiro por aquilo que eu estava fazendo e receber o dinheiro que eu achava, que eu acreditava ser justo em cada um dos momentos, porque é outra coisa que muda, né? Uma coisa, você tá em uma fase da sua vida, tem um valor que é justo pra você, em outra fase da sua vida é um outro valor que é justo. As coisas vão se adaptando conforme a sua realidade.
né? Um valor aqui em São Paulo tem um valor que é justo, no interior tem outro valor que é justo, porque os custos de vida, enfim. Sim. Então, eu fazia todo o meu trabalho focado no como é que eu faço para chegar a um momento em que não vão mais questionar o meu cachê. Essa era a minha construção. Me pagar exatamente o que eu acho que eu mereço e não vão ficar... E que eu preciso e que não vão questionar e vai ser sempre uma constante. Porque a gente sabe, eu sempre fui freelancer, né? Então hoje em dia eu tenho a empresa, mas na época eu era freelancer, era uma única pessoa. Sim. Então existia uma dificuldade de um projeto pagava uma coisa, depois outro projeto pagava outra, e aí E era de acordo com o budget do projeto. Exatamente. Não com o que tu estabeleceu. Exatamente, uma variação muito grande. E eu falava, como é que eu vou fazer pra garantir que o meu trabalho, que eu possa garantir um mensal, né? Que eu possa garantir uma certa estabilidade, talvez não seja a palavra, mas um certo ganho mensal mesmo para eu poder respirar e pensar. Então, a minha maneira total de me valorizar, de enxergar a valorização naquele momento, era financeira, única e exclusivamente. E quando tu entrou no Michel também é? Não, quando eu entrei no Michel... Quando eu entrei no Michel, eu acho que as coisas, a forma que eu percebia valor era a superação que eu tinha. Porque naquele momento eu estava construindo a minha carreira, então a cada projeto, cada desafio que eles me davam e eu conseguia vencer e eles me davam mais desafios, era a maneira que eu me sentia valorizada. Então, porque era assim, eu fazia algo que eu achava que eu não era capaz, eu conseguia, dava certo e eles me davam mais responsabilidade. Aquilo era a maneira que eu enxergava, caracas, eles estão acreditando em mim, eles estão me valorizando. Nunca recebi lá, nunca é um exagero, mas era muito difícil eu receber uma palminha nas costas e falar, parabéns. Sim. Mas quando eles me davam mais responsabilidade e simplesmente falavam resolve, porque essa frase que eu aprendi na Brothers era resolve. Eles não tinham uma resposta, era resolve. Então, quando eu sentia que eles estavam me dando aquela liberdade, eu falava, caracas, eles estão confiando em mim. Sim. E eu posso seguir, eu vou fazer o melhor que eu fizer e eles vão continuar confiando. Cada vez que eles confiavam mais eu me sentia valorizada. Acho que essa é outra coisa que eu não tinha parado pra pensar. Então já temos duas, né? Já temos duas, exatamente. A primeira é conquistar um espaço dentro da Brothers, é isso que eu enxergo, um espaço de responsabilidade mesmo. Sim. Entrou com uma certa responsabilidade, saiu com sei lá, Mas ainda dentro da Brothers, eu senti, teve um momento, primeiro era desafio que eu sentia valorizada, mas chegou uma hora que financeiramente eu não estava dando mais. Sim. E aí eu pedi um aumento de salário. Teve uma época que eu pedi um dobro do aumento de salário. E eu ganhei eu conquistei, né? Porque eu não ganhei nada disso. Eu conquistei esse aumento de salário. Foi o momento em que eu percebi, então, porque isso é o que eu acho que eu acredito. Valorização, ela é um processo de fases da sua vida. Você pode, sim, primeiro querer ser valorizado por reconhecido mesmo no seu trabalho, no sentido de parabéns, você fez um bom trabalho. Mas chega uma hora que isso já não é mais suficiente, né? Em algum momento a sua valorização vai mudar para algo. Palavra, né? Exato. Uma hora... Exatamente. Pelas palavras, mas e aí, né? Exatamente. Então, a valorização, ela varia, né? Ela varia na sua vida. Por seu momento, por que fase você tá. É importante que você avalie mesmo aquele momento, o que é importante para você. De mudança, né? Exatamente. Agora que você perguntou pra mim, quando eu entrei no Michel, qual era a maneira que eu me sentia valorizada, eu tive que pensar pra responder isso. Porque pra mim era claramente a necessidade de ganhar mais dinheiro. Mesmo quando eu entrei no Michel. Porque quando eu saí da Mariages e fui pro Michel, era uma necessidade financeira. Sim. Então o que me impulsionava era a minha necessidade financeira. A fazer um grande trabalho, a fazer macro, assim, era o lado financeiro. Exatamente. Mas assim, internamente, quando saiu da Mariages, entrou na Brothers, já conquistou um financeiro melhor. Um pouquinho melhor. Dentro da Brothers, dentro desse processo, a tua forma de valorização era ver que eles te davam mais. Eu percebi a minha valorização quando eles me davam mais responsabilidades. Eu percebia que eles estavam enxergando o teu trabalho. Exatamente. Eles estavam reconhecendo o teu trabalho quando eles te davam mais desafios. Exatamente. Mas eu continuava buscando uma valorização financeira. Eu continuava buscando isso. Tu saiu. Mas é que também a valorização,
Sim, também por isso eu saí. Mas é que a valorização financeira, ela acontece num processo. Sim, ela é uma acontece. construção, né? Exatamente. A Como gente toda não- valorização. Toda valorização é uma construção. Na minha opinião. Por quê? Ela não acontece. Você não vai. Vamos pensar o produtor como Exemplo. um prestador de serviço. Tá. Não vai ser o primeiro trabalho que você vai fazer que as pessoas vão perceber o quanto você se esforçou, por mais que você tenha se esforçado. Uhum. Aí, quando ninguém vai talvez dizer pra você, tipo, nossa, parabéns, que grande produtor você é, ou Sim. essa valorização, esse reconhecimento no sentido de te dar um parabéns, ou um tapinha nas costas, ou uma estrelinha porque você ganhou. Tanto que eu falo sempre que quando você sai, um bom produtor sai de um projeto sem que as pessoas saibam o seu nome. Porque quanto menos elas souberem o seu nome, significa que menos elas tiveram que te chamar. Logo, você fez um bom trabalho. Então, é bem ambíguo, assim, né? Bem contrário. Você vai percebendo que aquela pessoa enxerga o que você faz e você vai sendo valorizado no seu trabalho em mais trabalhos com essa mesma pessoa. Quando ela vai te chama novamente para um trabalho. E aí você vai e faz outra vez, ou seja, é uma construção. E aí tu vai percebendo que aquela pessoa enxergou o teu trabalho porque ela segue te chamando. Exato, E aí, exatamente. essa é uma forma de reconhecimento. Exatamente. Se a gente esperar que a cada trabalho, o produtor esperar que a cada trabalho ele vai receber um tapinha nas costas e uma estrelinha, já pode desistir, meu querido, já sai. Porque o produtor é muito, mas muito raro, mesmo assim, de coração. Eu não me lembro de ter saído de algum trabalho que alguém falou, caramba, essa menina, diretamente pra mim. Eu não me lembro de sair de algum trabalho que tenha acontecido isso. Eu me lembro de ouvir pessoas falando depois disso, ou de terem trabalhado comigo, e daí vem aquela lembrança, né, aquela memória, a marca, né, que você deixa na pessoa. Sim. Que é aquela coisa assim do tipo, nossa, trabalhei com a Pan, puta produtora. Depois, mas na sua frente, assim, esse reconhecimento imediato, essa coisa direta, falando, caramba, legal, é muito, muito, muito raro. Eu não me lembro de uma vez que eu tenha passado por isso. Então, se você espera esse reconhecimento imediato, ele não vai acontecer. Ele não vai acontecer. Não é uma coisa que é como um chefe de cozinha, sei lá. Também tô levando pra uma coisa, mas é um chefe de cozinha. Às vezes você come um negócio muito bom. Aí, reação imediata. E a reação é imediata, exatamente. Você fala, meu Deus, que coisa maravilhosa. E chama o garçom e fala, nossa, fala pro chefe que é a melhor coisa. Isso não acontece na produção. Porque o produtor é sempre lembrado nos momentos mais difíceis. Ele tá ali pra resolver problema, ele tá ali pra... E tu acha que esse feedback, porque isso é um feedback, né? O reconhecimento em palavras é um feedback. Tu acha que esse feedback ele não acontece nem pro lado positivo, nem pro lado negativo? Não, pro lado negativo ele acontece. Acontece? Pro lado negativo, se você... Porque o produtor é aquela pessoa que tá com o BO na mão. O BO na mão. Se você não faz um bom trabalho, vai ficar escancarado pra todo mundo. Entendi. Se você faz um bom trabalho, ninguém percebe. Porque você fez o que deveria ter feito. Sim. Entendeu? Então, se você erra, é algo que realmente todo mundo sente. Se você acerta, não. Simplesmente você fez o seu trabalho e acabou. Entendi. Faz sentido. Mas é por isso que o ego do produtor tem que estar realmente Muito de boas, né? tem que estar muito lá embaixo. Porque as pessoas não vão lembrar se você fizer um bom trabalho, você só fez o seu trabalho. Sim. Se você fizer um mau trabalho, todo mundo vai ver. Porque vai reverberar em todo mundo. Se você erra um cronograma, se esquece uma alimentação, se você esquece uma van, né, de buscar alguém, vai sentir, não tem jeito. Sim. E onde que tu acha que o produtor não é valorizado? Eu acho que a nossa profissão ainda tem uma variação muito grande de profissionais e uma falta de entendimento do mercado. Tá. Eu acho que ainda existe muito isso. A gente ainda batalha para que as outras áreas entendam a necessidade desse produtor. Porque eu acho que o produtor, acredito que o produtor não é valorizado, por exemplo, quando o contratante, o cliente, não enxerga que a presença de um bom produtor faz você economizar, por exemplo. Então, Ele não percebe isso. Então, tu acha que o mercado não entende a importância do produtor? Logo... Eu acho que o mercado não entende o que o produtor faz, porque a gente tem muita variação do produtor, a gente tem muito profissional que faz... a gente não tem
Sabe aquela coisa do profissional sênior, profissional júnior, Sim. profissional das quantas? Uma Que a coisa gente de sabe, funções, né? exato, que a gente sabe assim, o profissional X faz daqui até aqui, o Sim. Y faz daqui até aqui. Isso Não tem existe mercado no do nosso cinema, mercado. não tem? Até existe uma divisão maior no mercado do cinema, e aí ele tem uma coisa do produtor ser lugares, trabalhar em coisas específicas, né? Ele faz daqui até o ponto A e o ponto B. Mas eu acho muito complexo, ao mesmo tempo que eu falo pra você que a gente tem essa dificuldade de clarificar as pessoas o que o produtor faz, eu também acho que o produtor, ele é um profissional tão abrangente, e deve ser tão abrangente, que é realmente difícil de nomear, sabe, assim, ó, Ele é muito listar. macro, né? Na minha opinião, eu não consigo enxergar. Aliás, eu tenho uma grandíssima dificuldade de entender como que as pessoas fazem projetos sem produtores gerais. Porque eu falo, gente, quem é que conecta tudo isso? Sim. Sabe, quem é que conecta todo o projeto? E eu acho que essa dificuldade, ela não vem só do entendimento do mercado, mas ela vem de nós mesmos, produtores. Porque eu tenho uma dificuldade absurda de explicar o que tu faz. Tipo, como que tu trabalhar? Eu sou produtora. Tá, mas e o que tu faz? Porque não é óbvio, né? Produtora é uma palavra que é confusa na cabeça das pessoas. E aí quando tu vai explicar o que tu faz, também é confuso de explicar o que faz, porque faz tudo. Exato, mas essa é a minha questão. Eu enxergo sim uma dificuldade de explicar o que ele é, e logo a gente tem uma dificuldade de parametrizar o que o produtor faz, né? Então é uma dificuldade de parâmetro. Mas eu acredito que um bom profissional, quando ele chega, um bom produtor mesmo, produtor disposto, produtor que está ali para resolver, que olha o projeto como uma coisa mais importante, ele não tem como ele sair sem ser notado. Sim. Entende? Então assim, a minha dificuldade de eu criar nomenclaturas, criar uma listinha de coisas, o produtor faz isso, é porque eu acho que você se limita àquilo, e quando você se limita, você não demonstra o seu melhor. Quando você se limita, você não é o melhor profissional que você pode ser. Entende? Não é. Logo você não consegue demonstrar o seu valor àquele projeto, àquele contratante. Então pra mim, eu enxergo sim que existe essa dificuldade do mercado. O mercado não valoriza porque ele não enxerga o quanto a presença de um produtor um bom produtor. Sim. A presença de um bom produtor, isso é muito importante. Quando a presença de um bom produtor muda o seu projeto e deixa o negócio redondo, faz você economizar, faz as pessoas trabalhando mais tranquilas, mais felizes. Quanto aquilo realmente não é uma coisa que o mercado enxerga, mas não enxerga porque os profissionais que estão no mercado não estão dispostos a fazer esse todo, a olhar esse projeto como a coisa mais importante. Então eu acho que é uma culpa. O mercado não enxerga, mas eu acho que, na minha opinião, os produtores é quem tem a maior culpa nisso. Sim, porque eles não são bons produtores. Exato. Porque ele não se coloca como... ele é realmente... A grande maioria dos produtores é realmente indispensável. Isso é muito louco. Isso. Dói, porque daí você... como é que eu faço pra cobrar o meu cachê? Cara, se você é um puta profissional, se você vai lá e entrega, demonstra valor, você está disponível, você vai... Não tem como você se passar despercebido. Não tem como. E eu tô falando passar despercebido, não é só pelo chefe, porque aí entra uma outra coisa que... Aliás, você postou esses dias, né? Quando a gente se conheceu no workshop, a pergunta que você fez era justamente como que eu faço... Para mostrar o que eu faço. Exatamente, para ser vista. E aí eu disse que a minha resposta foi que quem precisa ver, realmente vê. E aí as pessoas esquecem que quem precisa ver não é somente o seu chefe ou o artista, ou não são só essas pessoas. Na hora que a gente está trabalhando, a gente pensa que quem tem que ver é a pessoa que vai nos pagar, né? É isso que a gente pensa. E não porque enfim, uma das formas de valorização é o pagamento, né? Ou, enfim, o reconhecimento. Qualquer reconhecimento. A gente pensa que quem tá ali sendo nosso chefe tem que reconhecer de alguma forma. E realmente não é, né? Porque se a pessoa não enxerga, ela dispensa. E a gente precisa enxergar uma coisa. Quando você faz um trabalho excelente para todas as camadas daquela hierarquia, quando você for lembrada,
ou quando estiverem falando de algum projeto, você vai ser lembrada por todas as camadas da hierarquia. E não só pela... Exatamente. É verdade. Que o cara que tá lá em cima, dependendo do que ele tá fazendo, ele vai olhar pra planilha dele, ele vai olhar pra uma coisa específica. Aí se tem alguém lá que é de confiança dele. Sabe que eu senti isso muito em Sandy Júnior. Quando eu cheguei a fazer alguns shows da Sandy, eu parei de falar o que eu tava falando, né? Ai, Pamela, só uma confusão de vez em quando, gente. Mas enfim, vou continuar falando o que eu tava falando pra tentar fechar essa história. Tá. Eu cheguei a trabalhar, antes de trabalhar na turnê de Sandy Júnior, eu trabalhei em alguns shows da Sandy, somente ela. E boa parte da equipe, boa parte, não foi todo 100%, mas boa parte da equipe, quase 100% da equipe que trabalhava com a Sandy, foi fazer a turnê. Sim. E... Equipe de confiança. Exatamente, porque, enfim, é uma equipe incrível e é a equipe de confiança deles. Por eu ter entrado antes na Sandy, e já tinha passado, eles tinham passado por uma experiência ruim com uma outra produtora, mulher, e eles, quando eu entrei, houve uma coisa assim, tipo, porra, não vai, cara, não vai funcionar. Dos meninos da técnica, do Lincoln e do Michael. E aí o Pietro ainda falou, calma, deixa ela fazer o trabalho dela. Sim. E eu fiz alguns poucos shows. E a gente se deu muito bem. Foi uma coisa muito, eles entenderam o meu trabalho ali. E quando veio a turnê, a primeira reunião era justamente eu, o Lincoln e o Michael. E foi muito legal estar ali, porque a troca dessa confiança do outro lado também, porque, pensa, o Pietro me conhecia já, foi ele quem me levou e tudo bem, mas na Sandy ele já estava com os meninos da técnica há muito mais tempo. Eu tenho certeza que a opinião deles, da técnica, do Lincoln e do Michael, também era muito importante. Claro. Ou seja, quando você olha para ser visto, quando você olha para ser valorizado, antes de ser valorizado, quando você olha para trabalhar, você tem que olhar para todas as camadas. Todas as camadas são importantes, do carregador ao empresário. Sim. Do carregador ao presidente da gravadora. Sim. Entendeu? As pessoas têm uma tendência a olhar só para cima. E aí, o seu trabalho não é feito só de quem tá acima de você. Sim, não porque vem, principalmente depois que tu sai desse trabalho, vem outros trabalhos, né? Exato. E a indicação vem não necessariamente de quem tá em cima. Exatamente. Isso é a coisa mais importante. Todo mundo quer um QI. Todo mundo quer um QI. Entenda que QI não vem só de cima. Não vem. Indicação vem de todas as áreas. Assim como uma não indicação ou uma fala, não, essa pessoa não, pelo amor de Deus. Vem de todas as áreas. Sim. Ou seja, a indicação boa e a má indicação, né, o falar mal, vem de todas as áreas. Você tem que olhar para todas elas. Que inclusive é um perigo, né? A má indicação. Total. E ela é totalmente possível. A gente esquece. Aliás, a só gente precisa na pensar, indicação como boa. a gente tem que pensar que uma má impressão, uma má indicação, uma coisa que não rolou, ela perdura muito mais do que um bom trabalho feito. Com certeza. Né? Você demora para construir uma valorização boa, né? Uma boa valorização, uma construção de uma carreira boa, e você em poucas ações consegue destruir tudo. Então a gente sempre tem uma tendência a lembrar das coisas ruins e não das coisas boas. Exatamente. Falando em traumatiza, tu tem algum exemplo de situação que tu te sentiu desvalorizada ou não reconhecida nessa tua trajetória de produtora? Eu tenho uma história que eu já contei aqui, que na verdade eu tenho uma vantagem nesse mercado. Eu não... a valorização do tapinha nas costas, do ser bem tratado pelas pessoas, não é algo que me motiva. Hoje em dia, diferente do que eu falei, né, quando eu comecei, a valorização financeira era o que eu mais buscava. Não vou dizer que era a única coisa, mas era o que eu mais buscava. Porque por uma necessidade. Por uma necessidade, exatamente. De se sustentar em São Paulo. Exatamente. Não que hoje a valorização financeira, porque quanto mais você vai crescendo a empresa e tal, a valorização financeira é importante pra mim, mas hoje em dia eu já consegui construir uma coisa que não existe mais questionamentos. Os projetos que eu entro já são... As pessoas já sabem quanto é o meu cachê e elas já me chamam sabendo que é aquilo e sabendo da minha necessidade. E aí que entra a valorização do que eu busco hoje, que é aqui. Me incomodava antes e hoje em dia eu acho que é o meu maior trunfo. É o meu maior trunfo. Eu me sentia desvalorizada logo que eu comecei a AP, porque as pessoas me chamavam sempre na hora do BO.
Eu só vinha pra apagar incêndio. Era impressionante. Era assim, ó, o projeto tava acontecendo e aí já tava acontecendo há 2 meses. Aí quando faltava 15 dias e tava tudo cagado, tava tudo embolado, só problema, me chamavam. E eu falava, poxa, não vão me chamar nunca pra trabalhar direito, assim, pra eu trabalhar com calma, com tranquilidade. Respirar. Exatamente, assim, pra não chegar apagando incêndio, tendo que resolver só BO. Eu ficava muito chateada com isso. E um tempo depois eu percebi, caramba, essa é a minha a maior sacada. Sim. Quando a pessoa te chama pra resolver problema, é porque a lembrança que ela tem na minha cabeça é, puta merda, deu problema aqui, vamos chamar a Pan, porque Só a Pan vai resolver. É Exatamente. Então, uma segurança, né? Uma confiança que a pessoa tem no teu trabalho. Total. E não deixa de ser um puta reconhecimento. Exatamente. Né? E a gente não enxerga isso. A gente tá na hora ali falando, nossa, poxa, só BO, só BO, só BO. Gente, a pessoa que é lembrada quando tem um BO é a melhor pessoa. Quem que não quer um resolvedor de BO? E hoje em dia, eu demorei pra... E quanto custa, né? E quanto custa, exatamente. A gente... eu demorei pra enxergar isso. Eu demorei uns 2 anos mais ou menos pra entender que esse era o meu maior trunfo. Sim. E que quanto antes eu aprendesse a trabalhar dessa forma, sendo feliz dessa forma, mais eu cresceria. Quando eu percebi que isso era o meu maior diferencial, eu falei, beleza, então é isso, pode me chamar, me chama no dia anterior. Que quiser. Me chama no dia anterior que eu resolvo, tá tudo bem. Eu sabia que ia ser mais doloroso, ia me desgastar mais, mas era o meu diferencial, esse era o meu diferencial. Então, quando eu aprendi isso, eu comecei a trabalhar nisso com mais tranquilidade. Eu comecei a ficar feliz quando as pessoas me chamavam dessa forma. É muito legal isso, porque é simplesmente uma troca de formato de olhar, né? Do teu da ponto minha de visão. vista, do teu próprio ponto de vista. Exatamente. A minha visão, ela estava deturpada. Quando eu simplesmente virei um pouquinho, eu falei, poxa, peraí, tem alguma coisa aqui. E será que, tipo, quantas vezes, né, quem tá em casa, enfim, ouvindo esse podcast, pode ter se sentido desvalorizado e simplesmente por reanalisar a situação, enxergue que talvez não seja tão desvalorizado assim. Exatamente. Talvez ela é a pessoa que não está conseguindo enxergar o quanto o mercado está valorizando ela. O quanto o mercado precisa daquele profissional. Quantas vezes o mercado não precisou exatamente do que eu fazia. Tanto que hoje em dia, os meus maiores clientes, eu tenho clientes que são muito recorrentes, né? Enfim, eles não são fixos, mas eu tenho certa segurança que Sim. quando eles estiverem fazendo algo, eles vão me chamar. Eles vão me chamar. Ou eles vão me indicar. Sim. O Michel é um caso desse. O Michel é uma situação que acontece dessa, que eu sei, tanto que meu Deus, quantas vezes eu já não fui pra reunião da Brothers, apesar de que eu faço isso bastante com qualquer cliente. Com outros clientes também, né? Eu ia Faço. dizer. Pensa uma coisa que às vezes as pessoas me ligam e falam, pô, você pode vir numa reunião aqui hoje, amanhã às 2 horas da tarde? Eu falo, posso. Sem saber o que vai acontecer. E eu entro nas reuniões com a maior, aí já entro, já faço parte do projeto e tal, e às vezes nem vira nada. E eu falo mesmo, eu gosto de estar presente, eu gosto de dar soluções ali, e se não me chamarem tá tudo bem. Porque eu acho que, como eu acredito que a valorização é uma construção, eu acredito que eu estando nessas reuniões, participando disso, mostrando tudo que eu posso, entregando tudo que eu posso, mesmo que eu não vá ser contratada, aquilo é uma construção. Tu tá gerando valor. Eu tô gerando valor, exatamente. A pessoa vai lembrar, a hora que ela precisar, ela vai lembrar de mim. Sim. Então, esses clientes acabam tendo essa situação. Às vezes eu já entrei em projetos, inclusive do Michel, onde eu não era 100% necessária. Uhum. Eu acho que era um ponto de confiança. Era um ponto de confiança. O Bem Sertanejo Musical, as primeiras 2 turnês, que tinha uma empresa, uma outra empresa produzindo, era uma sociedade de 3 empresas dentro do projeto, eu entrei muito mais pela confiança. Porque eu era a pessoa de confiança do artístico, no caso do Michel. Sim, da equipe do Michel. Exatamente. E a partir do 3º eu assumi toda a direção de produção. Uhum. Então eu nunca tive medo. Uma construção. De novo, uma construção. Eu nunca tive medo de ser, depois, né, que eu enxerguei isso, eu não tive mais medo de ser chamada. E mesmo quando eu não sou chamada, porque também já aconteceu, por exemplo, projetos do Michel, em que eu não fui chamada para produzir algo. Sim. E aí as pessoas têm uma tendência a falar, nossa, mas o Michel tá fazendo, não te chamou, o que será que aconteceu? Claro que me faz pensar. Eu paro pra analisar pensando, caramba, por que não me chamou? Será que eu fiz alguma coisa errada? Eu não penso no será que eu fiz alguma coisa errada.
eu fico avaliando o que eu preciso entregar a mais, esse projeto precisa, que eu não posso entregar. Eu avalio isso. Eu não fico pensando, será que eu fiz alguma coisa errada? Como se aquilo fosse uma dor. Porque eu acho que o mercado ele gira. Sim. Acontece. Sim. Eu também quero testar outros profissionais. Claro. O Teófilo quer testar outros profissionais. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Então eu não enxergo com nossa, meu Deus, eu já fiz tanto por você. Sim. E aí agora você não me chama? Não, porque é uma troca. Sim, total. Eu fiz tanto por você, mas ele também fez tanto por mim. Sim. E a gente trocou. Ele não me deve nada, assim como eu não devo nada. Sim. Entendeu? Eu tenho muita gratidão, mas eu não devo nada pra Brothers. Assim como eles também não me devem. Então quando eles trocam de profissional, eu fico pensando, beleza, vamos enxergar aqui o que é que existe nesse projeto, que ele contratou uma pessoa que não era eu. E aí, eu tenho certeza que no próximo projeto que eu entrar, ou todas as vezes que eu entro em projetos, eu faço o meu máximo. O meu máximo. Porque se eu sair numa próxima etapa, eu vou sair sabendo que eu dei o meu máximo, então logo eu não vou ter essa dor de tipo, nossa, o que eu fiz de errado? Porque eu não fiz nada de errado, eu entreguei o meu máximo. Com certeza de que tu fez o melhor trabalho que tu podia. Exatamente. E aí se sai, eu avalio o porquê saiu, e eu tenho uma tendência quase sempre a voltar. Já aconteceu isso com o Michel. Sim. E ele foi e voltou. E a hora que ele voltou, eu de novo entreguei o meu melhor. E sem nenhuma dor no sentido de falar assim, agora voltou. Não. Esse jogo não é um jogo pessoal. Sim. É profissional. Ele testou os profissionais que ele avaliou que não funcionavam porque poderiam ter funcionado e voltou pra mim. E logo eu não existe esse joguinho, não existe, nossa, agora voltou, agora que... Isso é uma dificuldade. Muita! As pessoas têm uma dificuldade muito grande disso. E aí elas ficam tratando esse jogo como algo do tipo, não gosta mais de mim. Não, gente. É profissional, é trabalho. Você precisa enxergar que às vezes vai acontecer, é cíclico. Faz parte. Quando a gente levanta essas questões e, por exemplo, separar o pessoal do profissional, todas essas questões que, se tu for parar pra reparar, quase todos os podcasts a gente chega em algum assunto que leve a isso, que é o pessoal, o profissional, o quem eu sou como pessoa e quem eu sou como profissional. Eu percebo o quanto é importante a gente se conhecer, não só no aspecto pessoal, mas no profissional também, e entender quem é a Brenda profissional, quem é a Brenda pessoa, qual é a relação da Brenda com a Pamela enquanto profissional e qual é a relação da Brenda com a Pamela enquanto pessoa. É até uma coisa que a gente estava conversando antes, né? Então, e as pessoas têm muita dificuldade disso. Eu vou dizer uma coisa pra você que é uma tristeza pra mim, ter que dizer sobre isso, porque é aquela dor de dizer o óbvio. Eu sei que o óbvio precisa ser dito, eu repito muito isso, eu sei. Mas chega um momento que cansa mesmo, sabe? Assim, você fala, gente, não é possível que a gente ainda nesse momento, precisa repetir sobre isso, mas precisa. As pessoas não sabem dividir, elas não sabem separar as coisas, elas não sabem enxergar o que é profissional, o que é pessoal, elas não conseguem separar isso no dia a dia, elas não conseguem... E na própria valorização. Na própria valorização de quem é você enquanto profissional, as pessoas levam isso muito pro pessoal também. Muito. As pessoas não conseguem separar isso, tipo, nem nesse ponto as pessoas não conseguem. E quem quer ser valorizado e quem tá do outro lado para valorizar também. A gente precisa entender que as pessoas não conseguem... As pessoas do mercado, né? O mercado é feito de pessoas, exatamente. O mercado como um todo não consegue, tem muita dificuldade em separar questões profissionais e pessoais. E eu entendo que é um único ser que tem esses dois lados, mas é para com o outro que ela não consegue separar. Sim. Porque você internamente tem que entender lá, né? O que é onde você, até onde a profissional Pamela aceita, até onde a pessoa Pamela aceita, né? Você entende pessoalmente, mas a questão é como as pessoas tratam o outro, como a valorização ou a não valorização, a desvalorização atinge a nossa relação quanto profissional, sabe? E isso é muito difícil. Eu tenho uma dificuldade muito grande com isso, porque eu sou uma pessoa, eu gosto de pessoas, então eu gosto de ouvir histórias, eu gosto, apesar de não ser, é uma grande ambiguidade minha, que eu não sou muito sociável. Eu não sou uma pessoa muito sociável, assim, a pessoa que sai muito, que gosta de estar na rua, que gosta de fazer lobby, eu não gosto disso. Mas eu gosto quando tá. Mas quando meu tá, Deus. exatamente. Eu sou aquela pessoa que você me largar,
onde for, Com eu vou quem fazer for. amizade com quem for e vou ficar conversando, perguntar da vida. Vou sair sabendo da filha, da mãe, Quando eu entro num Uber e eu estou muito tranquila, eu saio de lá sabendo de tudo do Uber, porque a gente conversa um monte. Do Uber. Mas nem sempre, eu passo meio mal em carro, então às vezes eu não converso muito. Mas eu tenho essa ambiguidade, mas é porque eu gosto muito do ser humano. Sim. E como eu gosto de olhar o ser humano além, Analisar. eu gosto muito de analisar. Então eu tenho uma tendência a perguntar bastante e a dizer muito sobre mim também. Mesmo não sendo muito sociável, eu sou uma pessoa que eu sou muito um livro aberto, assim. Se você sentar e conversar comigo, eu falo com a maior facilidade das minhas coisas, da minha vida. E aí, por isso, acaba se tornando uma relação confusa com quem tá próximo a mim. Claro. Né? As pessoas que estão próximas a mim acabam confundindo. E assim, Até onde isso aqui é uma relação profissional e até onde, sei lá, é só é uma amizade mesmo ou é um momento de descontração mesmo. Exato. Em que, e a Brenda sabe que, né, trabalha comigo no meio da pandemia, eu sou uma pessoa assim, gente, precisou, dorme aqui em casa. Isso já aproxima, né? Exatamente, é uma coisa assim, eu não tenho essa dificuldade de, não, vem, apesar de que quando você entrou, existia um processo ainda, você não falou comigo tão de cara no WhatsApp, né? Não. Essa história é uma história para um outro momento. Ai, gente. Mas a gente demorou. Emoções da entrada da Brenda na P63. Ela demorou pra ter o meu contato e a gente falar pro WhatsApp, então parecia que existia um distanciamento. Mas era porque tinha mais gente, a gente tá tentando implementar um processo. Eram processos, né? Eram outros motivos. Mas eu sou essa pessoa, então eu trago pra dentro da minha família, dentro da minha casa, com a maior facilidade. E aí eu tenho muita dificuldade da outra pessoa não entender, porque eu sempre tive... Porque tu entende muito fácil. Eu sempre tive um entendimento muito claro. Volto a dizer, eu sempre uso o exemplo do Michel porque é o exemplo mais claro. Eu conheço a família Teló há mais de 20 anos. Eu sou de dentro da... Nossa, eu tenho 2 irmãs. E lá na casa dos Teló, o seu Aldo Teló, o pai do Michel, ele chamava a gente de as Três Marias. Então, porque às vezes a gente ia junto, de dentro da casa deles. Eu conheço a dona Nina, conheço o seu Aldo, de dentro da casa deles, assim. Quando eu vim trabalhar, eu já conhecia eles há 10 anos. Sim. E quando eu vim trabalhar, exatamente, quando eu vim trabalhar no escritório, eu entendi, peraí, aqui eu não sou amiga. E eu vou precisar abrir mão de algumas coisas que eu tinha como amizade, liberdades que eu tinha, pra construir a Pamela como profissional. Principalmente porque a amizade veio antes, eu acho. Exato. Né? E porque ela veio de muito tempo, né? Não é uma amizade que, sei lá... E aí entra, voltando pra valorização, aí eu sei que eu fui muito mais valorizada muito mais valorizada naquele trabalho, também pela minha capacidade de conseguir separar as coisas. Sim, de conseguir entender que até aqui vai a Pamela pessoa e amiga e eu posso ouvi-los e a gente pode ter momentos de conversas mais íntimas, de eu escutar e entender e aí beleza, fechou aqui, agora volta a Pamela profissional. Sim. E eu não tenho liberdade, por exemplo, eu jamais entrei no camarim do Michel sem perguntar se eu podia entrar. Sim. Eu jamais, eu sempre passei pela hierarquia, eu não saio entrando, eu não entrava, eu tinha uma coisa de segurança deles, de às vezes precisar entrar na casa, jamais entrei na casa sem ser anunciada, não existe isso. E não é porque eu conheço ele há 10 anos, então existe uma necessidade de separação e isso também te valoriza. Sim, total. Você precisa saber esse lugar, porque você vai ser valorizado ali também. Cara, e é difícil, hein? Muito difícil, é muito eu percebo difícil. no mercado que é difícil as pessoas terem esse clique. É. E uma das questões que todo mundo levanta sobre o nosso mercado é que ele é um mercado que naturalmente paga mal. Então, e uma das formas de valorização é o pagamento, né? É o lado financeiro. E eu acho que isso pesa pra muita gente. Então, como que a gente faz pra quebrar essa objeção, assim? O mercado vai pagar mal sempre, é isso mesmo, e tem que aceitar? Como é que faz? Como é que tu lida com essa situação? Porque é uma objeção que tu tinha lá no início, né? A minha dor era, o produtor nunca vai ser valorizado, porque as pessoas não enxergam o trabalho, logo ele vai ser o primeiro a sair. Descartado. A ser descartado. Tipo, um diretor de vídeos, dependendo do que você quer fazer, também porque o produtor não tem características tão claras, né? Vamos falar da parte artística. Uhum. Quando a gente está falando de arte, a gente consegue identificar o artista pela mão, pelo tratamento das imagens,
pela construção do E como roteiro. artista, tu diz o diretor de arte, Exato. o diretor de fotografia, Exatamente. não o artista em si, né? Exatamente. Não, eu tô falando dos profissionais que trabalham com a parte artística, não com o artista em si. Sim, ele se Apesar de que o torna... artista também você consegue, ou o artista, assim, né, pelo jeito Também. que ele canta, pelo tipo de música. Entra, né? Então, coisas que ligam à arte, você tem uma identificação, né? Você consegue avaliar. Contrata pela identidade também, né? Não, contrata pela identidade. Se você quer, quando você vai fazer uma festa, você decide o cantor pelo estilo de música que ele canta, pela coisa, né? Então é pela arte dele. Logo, quem faz arte, quem mexe com a parte mais artística, tinha essa valorização, porque assim, ó, não, putz, esse diretor de vídeo tem essa mão, é esse tipo de imagem que eu quero. E aí então, tem que pagar o valor dele. exatamente, ele cobra porque ele vende a arte, e a arte é subjetiva, né? Sim. A arte, ela é imensurável. Sim. Então, aquele cara ia ter condições de cobrar. O produtor não vende arte, ele vende execução. Uhum. Só que aí você percebe que servir é uma arte. Uhum. Nem todo mundo está pronto para servir. Interessante esse... E o essa forma de pensar. produtor é alguém que serve. Uhum. E servir é literalmente uma arte. Então, se você enxerga dessa forma, é aí que você elimina essa objeção do tipo, só vai pagar mal? Não, o mercado não paga mal. Não paga só mal. Tu precisa Já criar pagou? o teu diferencial, Exatamente. a tua arte. Você precisa e poder entregar o cobrar teu a tua valor. arte. Exatamente. E quando eu digo valor, não estou falando de grana. Eu estou falando de valor. O quanto a pessoa vai sentir, o quanto muda a sua presença naquele projeto. Uhum. O quanto você olha e fala... O quanto a pessoa lembra, né? Alguém que vai te contratar lembra... Meu Deus, sem a Tem Pamela que ser a aqui, Pamela. eu vou ficar louco. A partir do momento... Eu já escutei tanto, gente. Olha, isso é tão prazeroso. Que delícia é entrar num projeto e escutar de pessoas assim... Nossa, é você? Puta, agora eu tô tranquilo. Meu Deus do céu, como isso é prazeroso. Como é prazeroso. Agora, você precisa entender que para deixar as pessoas sentindo isso, você vai precisar se esforçar mais. Porque quantas vezes eu já não assinando a direção bem bonitona, lá, crachazão de diretora de produção, e eu tava resolvendo o BO de banheiro entupido em fazenda. Sim. Porque a vida é essa. Sim. A diretora zona de produção precisa fazer o negócio acontecer. Se o que está impedindo o negócio acontecer é um banheiro entupido, vamos resolver o banheiro entupido, entendeu? Uhum. Então, assim, é esse valor. É esse valor que a pessoa olha e fala, eu só posso, é só a Pamela que vai resolver isso. É só o fulano que vai resolver isso. Não é isso qualquer é valor. produtor, Exatamente. é o produtor X. Exatamente. É ele. Se É não ele for que vai- ele, vai dar ruim. Exatamente. E é o ruim não por causa... Porque isso não tem a ver com técnica. Sim. Não tem a ver com técnica, tem que ver com o quanto você se entrega. Isso é o que tem a ver. É o quanto você está realmente preocupada com o projeto. A Pamela, quando eu entro no projeto, a Pamela né? fica de lado. A Pamela é o descanso dela, a alimentação dela, as noites dormidas. O pessoal, Fica a de pessoa lado. Pamela fica de lado e Fica entra de a lado. profissional Pamela. Aliás, uma coisa que é bem interessante de pensar é que durante o ano de 2019 eu fiz a turnê do Bem Sertanejo Musical no Nordeste e depois entrei em Sandy Júnior. Uhum. Foi um ano que o meu pai estava com câncer. O meu pai estava com câncer. Complexo. A gente descobriu o câncer dele no começo do ano e eu fazia toda a turnê desde de fevereiro até abril, se não me engano, a gente fez a turnê no Nordeste. E a equipe toda ficou. Uhum. Porque eram voos muito longos, né? A gente tá falando quando a gente tá falando de Nordeste, assim, ó, A três... equipe toda ficou no Nordeste. Isso, perdão, exatamente. A equipe toda ficou durante toda a turnê, ela ficou no Nordeste, porque era inviável ficar indo e voltando. Sim. Era completamente inviável e era muito cansativo. Uhum. Porque a gente tinha... Voos longos, né? A gente tinha as sessões de quinta até domingo. Até domingo à noite. Então tinha que sair no voo de madrugada. Aí na segunda-feira de madrugada voltar, vinha embora, geralmente voos de 2h30, 3 horas, às vezes com escala. Chegaria segunda-feira, então é o que eu fazia. Eu saía na madrugada, de domingo pra segunda, vinha pro Brasil. Saía do Brasil, vinha pro Brasil. Saía do Nordeste, voltava pra cá, pra São Paulo. Chegava segunda-feira sem dormir, né, virada. Sim. E quarta-feira à noite, pegava o voo de novo. Jesus, tipo... Foi muito cansativo, muito cansativo. Mas eu decidi, então, a Pamela pessoa fica de lado, sim, porque
A Pamela que vinha pra São Paulo era pra cuidar da Pamela filha, pra cuidar do meu pai. Sim, que era veio a Pamela vindo, Pessoa. Exatamente. Mas era a Pamela Pessoa não olhando pra ela, era a Pamela Pessoa olhando pro seu pai. Então eu trabalhava, mas eu voltava pra cuidar do meu pai. Óbvio que eu tinha ajuda e né, eu contei com as pessoas nesses momentos, inclusive com o contratante, né, com o Teófilo entendendo esse processo de ir e vir. Claro. Que gerava um custo pra ele também. Exatamente. E gerava uma situação de, às vezes, eu chegar, o negócio já tá acontecendo lá. Eu tinha uma equipe maravilhosa também, né, de produtores ajudando, mas quando a Pamela entra no projeto, ela não tá preocupada com a Pamela, mas o projeto é importante. E isso é uma coisa que eu não posso te ensinar e nem eu posso te obrigar. Sim, claro. Eu não posso falar, Brenda, a partir de agora, o projeto que você entrar, esquece a Brenda, o projeto é a coisa mais importante. Isso é uma decisão minha, como pessoa, como profissional. Exatamente. Então, se eu vou falar, se eu puder indicar para as pessoas, eu indico que façam isso que eu faço, porque o meu maior diferencial, é a entrega que eu tenho. Eu sei que eu tenho uma puta entrega, porque eu literalmente me entrego. Agora, eu não posso te exigir isso, Sim. porque é só você quem vai dizer o que é possível, para até onde você vai. Aliás, isso é uma coisa... querer, né? É uma coisa importante para valorização, é enxergar que nós somos tratados da maneira que permitimos ser tratados. Tá muito dentro de valorização isso. Tipo, ninguém me valoriza. Porque eu não recebo o que eu... ninguém paga o que eu quero. Entenda que é você quem vai determinar quanto você ganha. É você quem vai determinar. E mais ninguém. Com a sua entrega, com a não aceitação de cachês diferentes. É você quem determina. Existe um ponto, né? Onde tu diz, a partir de agora eu não aceito menos do que isso. E Exatamente. Isso quebra muitas oportunidades. Muitas. E a gente tem que segurar o tranco, né? Tipo Quando assim, você decide, se você não adianta nada você falar que você cobra R$1.500 de diária e aí o cara te oferecer R$200 de diária e você fala, tá bom, eu aceito. Aí você entra no trabalho e fala, porra, mas só pagam mal, que não sei o que. Uai, gente, você aceitou. Você aceitou. Quem tá oferecendo, ofereceu. Você não foi coagida ali, tipo, vai, aceita tudo. Não. Você aceitou. Acabou. E quando tu exige 1.500 e aceita 200, tu também tá falando muito sobre o profissional que tu é. Exato. Porque não é uma decisão. Exatamente. Aí tu tá dizendo que a tua diária não vale, de fato, 1.500. Porque se de 1.500 tu aceitou 200, é porque... Da onde saiu esses 1.500? E aí entra assim, por que saiu 1.500? Quando você cobra alto, diferente do que o mercado cobra, você tem que entregar alto. Sim. Diferente do que o mercado faz. Então, pra ter... A exigência é outra. Exatamente. Pra ter um cachê diferente do mercado, você tem que ter uma entrega diferente do mercado. É isso. Ponto. Simples. E aí também você tem que segurar, entender que tem coisas que você não vai fazer. Ou você vai fazer por portfólio, todas as decisões partem de você. A responsabilidade é sempre sua. E não do outro. Não do outro. É sempre sua. Do quanto você vai aceitar de cachê, do quanto você vai aceitar porque é portfólio, de como você vai ser tratado, é você quem determina. É você quem decide como as pessoas vão te tratar. Se você aceita ser maltratada, ou você maltrata as pessoas, é assim que vão te tratar. Então é você quem determina. Não adianta. A responsabilidade... Gente, se vocês escutarem esse podcast, a gente estiver no 192, vocês vão escutar da minha boca. Você é responsável por como as pessoas te tratam. Sempre volta pra você. Sempre vai girar, mas o mundo, mas a pandemia, mas sei lá quem, mas... Vão ser milhares, né? E aí a resposta sempre, no final das contas, é você. Como você decide, o que você faz, como você entrega, o que você permite. Quanto você faz pra mostrar a diferença. Então... Se a resposta sempre sobre no 195 vocês vão ver a resposta, qualquer objeção que vocês trouxerem. É porque de a fato, resposta é você. Todos os nossos podcasts, eu acho que até agora a gente falou sobre isso em algum ponto. É porque é o único lugar que você tem controle. É o único lugar que você tem controle. Se eu vier aqui e falar pra você, realmente, mercado mal, não trata as pessoas bem. Que feio. Vai adiantar? Não. O mercado vai... Primeiro que o mercado é uma abstração, né? Falando no Ricardo de Carvalho, ele fala muito disso. O mercado é uma abstração. O que existe é a Pamela profissional. Naquele projeto X, existe a Brenda.
É E essa outra, relação. o mercado é composto pela Pamela, pela Brenda e por cada profissional que está nele e por como cada profissional se porta, Exatamente. né? Então, Só que você é uma só tem confusão. controle, só que você só tem controle sobre você. Exato. Você não tem controle sobre o outro. É Não, você pode quem tem que até determinar. fazer o que a gente está fazendo aqui de produzir conteúdo para ensinar o outro, mas o controle nunca vai ter. Porque a informação é passada. Como você tá aí do outro lado, Absorve. absorve isso daqui e vai levar pra sua vida. Aliás, você pode Vai ouvir o que a gente tá aplicar, falando e falar que merda que essas meninas estão falando. Exato. Não sou eu que o mercado continua me pagando mal, mas eu mostro um bom trabalho. Cara, você pode escutar e fazer o que você quiser com essa informação aqui. Essa é a verdade. Então, controle mesmo eu só tenho sobre o que eu falo aqui. E como eu trato a minha vida. Nem Esse é o sobre controle. mim. Não tem controle nem sobre Brenda que tá aqui na minha frente. Que horror. Panzinha, existe um jeito certo e um jeito errado de exigir uma valorização? Ou existe um jeito errado? Um jeito mais certo, um jeito mais errado? Não sei. Quando você tem que exigir algo, já tá errado. Tá bom. Como é que você exige uma valorização? Não tem como você, tipo, vou bater o pé aqui e falar, eu exijo que você... Mostra um bom trabalho. Mostrar um bom trabalho. Tem uma frase, eu sou péssima com as frases, né? Que é mostrando um bom trabalho. Exato. É que mostrando um bom trabalho é o único jeito de ser valorizado. Eu não consigo enxergar outro. A não ser ser coagido, sei lá. Você bate... Sequestra o Exatamente. chefe, leva seu Sequestra. cárcere privado, E faz um assume o vídeo. controle das senhas dos bancos. Já eras. Aí você vai ser valorizado. Pronto. Faz um vídeo, posta na internet, obrigando ele a dizer que você é o melhor profissional que tem. Isso. Essa é uma maneira. Tem essa possibilidade? Tem. Não é muito certo, mas tem. E nem muito fácil, mas existe. Agora, tem uma frase, eu sou péssima com citações, né? Eu tenho que sempre ficar lembrando e mandando depois ou o editor. Editor, Põe aí. Tem uma coisa assim, é uma frase da Margaret Thatcher. Ela fala, se você tem que dizer... Vamos procurar? Vamos. Se você tem que dizer que você é uma dama, então você não é uma dama. Sabe? Ai, eu te mandei essa frase. Você já esses tem dias. essa frase, exatamente. Você sabe qual é. Devia ter decorado já, Brenda. Pra que você tá aqui? Ai, Se não é pra decorar, gente, essa é a minha cabeça. Pra que você tá aqui? Achei a frase aqui, ó. Mas... Ser poderoso é como ser uma dama. Se você tem de dizer às pessoas que você é, então você não é. Ó, Certo? a gente já falou dessa frase. Eu já usei essa frase. Essa frase é ótima. Essa frase é maravilhosa. Porque é exatamente isso. Como é que você exige ser valorizado? Valorização, ela acontece no quanto você entrega, na forma que você entrega. Não é assim, eu exijo ser valorizado. Faça por merecer, que a valorização ela acontece de forma natural. E aí também, de novo, entra uma decisão. Se você não está sendo valorizado da maneira que você acredita que você precisa ser no ambiente em que você está, mude-se. Saia de onde você está. Porque não tem como exigir, não tem como obrigar ninguém a te valorizar. Você decide estar naquele ambiente, se você é valorizado ou não, decide estar ou não naquele ambiente, certo? Então não tem uma maneira errada, não sei se existe uma maneira errada, porque valorização não tem como se exigir, não tem como exigir. Tem como mostrar que... É só merece. fazendo, exatamente. E dando teu preço, né? Dando o teu... Enfim, é que eu vou falar de forma financeira, porque é uma das valorizações, mas é isso, é dando o teu preço e não aceitando menos do que isso, e entendendo que isso vai fazer com que alguns trabalhos caiam. Exatamente. E que tá tudo certo. E que faz Porque parte. faz parte. Até que o mercado entenda que aquele é o teu preço. Faz parte por um entendimento também que nem todo projeto absorve custos. Exato. Qualquer custo, nem todo projeto. Às vezes não tem dinheiro. E aí não ter dinheiro não é desvalorização, é não tenho dinheiro. Você não cabe nesse projeto porque eu não tenho dinheiro. Aí se você quer cobrar mais cachê para um projeto que não tem dinheiro, você vai ter que demonstrar valor na sua venda, inclusive de falar, não, mas o meu cachê, eu vou garantir que eu economizo. Às vezes um produtor executivo, vou falar, olha, o meu cachê você não vai nem sentir porque eu vou economizar mais do que o meu cachê nesse projeto. Aí você tá fazendo uma venda, entendeu? Tá mostrando um negócio, tá mostrando um valor. É um argumento, é um bom argumento. Mas tem que fazer também, tem né? que fazer, exatamente. Porque senão vai ferrar contigo e com o projeto, exatamente. Isso é uma demonstração de valor. Você tá demonstrando um valor para a planilha. Esse é um bom exemplo, gostei. Obrigada, Brenda, Uma boa obrigada. forma, gostei. Vamos fazer um overview geral? Ou tu quer complementar com mais alguma coisa? Que tu acha que não foi? Não, acho que... Podemos fazer um overview, então. Gostei muito, inclusive, do nosso papo. Gostei também, eu não tava esperando por isso, eu estava esperando por medos. Eu também achei que a gente ia por um outro caminho. Já é a segunda vez que a
já te falei, estamos duvidando da nossa A capacidade. gente acredita menos na gente do que a gente imagina. A gente pode mais, gente. A gente pode mais. A gente pode mais. Se a gente pode mais, você também pode mais. Nossa, aquela, né? Aqui, ó. Será, Brenda, que a gente tá se desvalorizando? Ai, eu acho que tá. Eu acho que sim. Viu, Brenda? Como é que você quer cobrar valor de mim, que tô aqui na sua frente? Que sou, no caso, a sua chefe. Como que você quer demonstrar valor se você está aqui se desvalorizando, Por que eu Brenda? gravo conteúdo com a minha chefe, gente? Eu me coloco É em uma cada pergunta. saia justa. É uma pergunta. Você Eu posso- me coloca em saia justa, é Brenda, você que eu estou me manda trazendo o pra seu cá. melhor, minha querida. Estou trazendo o seu melhor. Eu estou fazendo você pensar aqui, ó. É uma consultoria gratuita quase. Fazendo você pensar, cutuca ali o seu serzinho, vai dormir assim, tipo, será que Eu eu vou tô fazendo mesmo. isso? Esse é o Viu? problema, eu não durmo depois. Eu tenho que trabalhar amanhã, sabia? A minha chefe... Ah, sua chefe vai acordar bem cedo amanhã. Não vai não. Não vai não. Tá, gente, vamos fazer um overview geral, então? Vamos. Overview geral eu acho que é uma... É tipo subir pra cima e descer pra baixo. Eu Pode ser. acho. Mas isso não é te desvalorizando, Brenda. É só um comentário, assim, só uma coisa assim que assim, passou o aqui, tipo entendeu? de profissional que tu escolhe para trabalhar nessa empresa do seu lado. Preciso. RH? RH? Filha. Dá uma olhadinha nisso, fazendo favor. Overview, visão geral. É, Opa! Então, vamos fazer um... Só um overview mesmo, só um overview. Ai, gente, que erro esses podcasts. Acabam com a minha reputação. Vamos lá. Depois que ela o quer ser mercado não veja a valorizada. minha reputação a Depois cada ela quer ser segundo. valorizada. Não, tô brincando, pelo amor de Deus. É... Deslizes acontecem, Brenda. Fica tranquila. Faz parte. Faz parte. Ai, graças a Deus. É que na verdade eu tô você aqui, foi mesmo. Quando Brenda viajou pra fora do país, ela não foi pros Estados Unidos, ela fala alemão, acho que Eu sabia que tu ia falar isso. todo o meu alemão gasto aqui com vocês. Pra quem não sabe, a minha avó era alemã. Aí eu tenho Apfelstrudel, torta de massa. Torta de massa é a única coisa que você fala. Não, você fala Salzstein também. E eu sei, uma Salzstein é... Ai, gente. Vem, Pamela também é cultura, vem. Salzstein. Pedra de sal. Pode ser que seja isso, porque na verdade é um palitinho salgado, é uma bolachinha. É isso então. Viu? E eu- Stein é pedra, sal é sal. Viu? É isso. Então, e eu sei também uma musiquinha em alemão, Ai, meu mas Deus. não vai ficar pra esse podcast. Ai, Porque Jesus! é muito ruim. Eu Ela canto vai ter que cantar no um próximo. outro dia. Quem quer que Pamela Rira cante no próximo podcast a nossa musiquinha em alemão? Comenta aqui embaixo, dá o seu like, manda pros seus amiguinhos, faz uma campanha, aí a gente ganha uma canção em alemão. Ai, gente, olha, Se ferrou, Panzinho. me ferrei. Eu vou fazer campanha no Twitter, eu ia dizer. Vou fazer uma campanha no Instagram. Tá, Jesus. vamos lá. Overview geral. Não, overview geral de novo. Se tiver 3 comentários pedindo pra pôr cantar, ela vai ter que cantar o 3 é trechinho do próximo pouco, podcast. 3 é pouco. Sempre Não, tem podcast, sempre tem comentário. Não sei, pede 3. Pede 5. Pede 3 que tem que ser fácil. Pede 3. Não, Cláudio. 3, 2, 1. Tô querendo dizer aqui, ó, deixa eu contar uma coisa que aconteceu aqui no backstage. Ficou uma discussão aqui, vou pedir 3 ou vou pedir 5 Me comentários. ajuda também, né, pô? Nós vamos pedir 3 comentários porque é pra ser muito fácil. Mas tem que ser muito fácil. Se a gente não conseguir 3 comentários pra Pan cantar, a gente é porque assim, ó, Gente, tem que pensar bem assim, não tem ó. nada pra dizer pra vocês. Pra quem que é que se entrega aqui, entregando conteúdo, produzindo conteúdo, fazendo curso pra vocês, sabe? Pensem bem aí, né? Quem é que vocês Exato. querem ajudar, se é o Comentem, diretor e sabe a por quê? Brenda. Não, sabe por quê? Porque se vocês comentarem, Gente, vocês ajudam o deixa eu falar um engajamento dessa pessoa maravilhosa, entendeu? Então vocês têm que comentar. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Que Fala. merda vai ser um podcast que eu cantando em alemão? Amados, vocês querem o quê? Vocês querem... Ai, eu quero muito ver isso, muito. Vocês querem que as pessoas estejam, eu quero que elas fujam. Não. Eu cantando em alemão Não, vai ser... lindo, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Panzinho, eu te ajudo. Vocês vão ter que me valorizar muito se eu cantar em alemão, A gente. gente te valoriza. Porque assim, A ó, gente te reconhece. pra mim já é difícil cantar, porque eu tenho que entender o tom e o... Como é que é? Não tem que entender nada. Não, como é que é a oitava? A oitava acima, a oitava abaixo? Eu sou Olha ela, estudante, eu sou estudante. de- Eu dei uma aula de música pra ela, ela já tá... Eu faço boas perguntas de música. Porque Faz eu mesmo. gosto. Eu faço boas perguntas. Eu estou me valorizando neste caso. Bora pro nosso overview. Bora, é overview geral. Eu vou chamar pra sempre de overview geral. Vamos subir pra Porque cima e tem descer pra mais baixo, graça. Brenda, vai. Isso, tem mais graça. Vai, overview. Minha opinião. Eu não lembro nem o que eu tenho que falar no overview. Deixa eu recuperar aqui, calma aí. Não, o que tu quer falar, né? Aqui, na minha opinião, tem alguns pontos principais. Entregar valor.
Valorização não se exige, se demonstra. Porra! Foi muito melhor do que a minha frase de entregar valor. Mas é isso. É por isso que ela é a professora e eu sou só a mediadora. Isso. Boa. Repete a nossa frase. Valorização não se exige, se demonstra. Foda. Nem sei repetir. Talvez eu não decore, anotem aí. Anota aí. A lei ajuda, anota. Segundo ponto, saber separar profissional de pessoal. Por favor. Desvalorização ou um feedback negativo, que não necessariamente é uma desvalorização, às vezes, aliás, feedback negativo é uma puta valorização. Exato. Porque se a pessoa se dispõe, puta, que coisa chata é dar feedback negativo. Se a pessoa se dispõe a fazer, é porque ela quer que você cresça. Então, ela feedback gosta negativo, muito de você. exatamente, feedback negativo não é uma desvalorização. Mas, enfim, uma desvalorização de alguma forma na vida profissional não necessariamente tem a ver com a pessoa que está fazendo. Saibam separar, gente, pelo amor de Deus, estamos no século XXI. Somos adultos, todos, em nome de Jesus. E o terceiro ponto, que é o que sempre vem, na minha opinião, é conheça-se. Nossa, muito. Conheça-se. Aliás, já vão... Não é. Preciso da minha dica. Enquanto profissional. Preciso da minha dica, mas antes da dica, segue a gente. Segue a gente. Olha, gente, eu vou cantar em alemão. Ou seja, valoriza esse negócio aí. Se inscreve no canal. Uns 10 comentários ia ser top. Exatamente. Vocês estão muito ela canta com 3, mas uns 10 ia ser top. Por favor. Manda esse podcast pra quem você acha que precisa ouvir. Isso. Segue a gente no Instagram, @herreira_pan. Brena.brugali. É isso. E curte, comenta. Comenta isso, compartilha. Ajuda nós. Ouve lá no Spotify, no Deezer, no iTunes, em todas as plataformas de streaming. Manda pros seus amigos, estaremos lá também. Exato. E aí, eu vou pra minha dica. E aí, vamos pra... Que a gente tá exatamente ligada nessa questão que a gente tava falando de você se conhecer, entender onde você deseja ser valorizado é muito importante. Porque aí você consegue enxergar e dizer pro outro lado, que aquilo é importante pra você. Se você só ficar... porque eu enxergo, vamos falar sobre amor antes de qualquer coisa? Eu enxergo entregar amor, gente, de uma forma... Vamos falar de amor. Vamos falar de amor, foi muito bonito. Vai. No final desse podcast, vamos falar de amor. Eu enxergo amor de uma maneira diferente que você. Logo, tu recebe amor. Eu enxergo também a maneira de dar e de receber. Diferente de você. Logo, a maneira de valorizar também é diferente. Às vezes a pessoa vai estar achando que está fazendo o máximo por você, te pagando mais, ou indo lá e te falando palavras de elogio, e você não entende valorização dessa forma. Sim. Então é importante que você tenha ali dentro do seu ambiente de trabalho, se é principalmente com um trabalho fixo, é importante que você se entenda, para que você possa comunicar ao seu gestor, ou comunicar ao seu superior, ou alguma pessoa que você também precisa valorizar, o que é importante pra você. Sim. Então, antes de qualquer coisa, se entenda, saiba o que você está esperando naquele momento, o que você está esperando naquele lugar. Agora, entenda-se não para exigir valorização. Sim. Porque, de novo, valorização a gente não exige. A gente demonstra trabalho, o melhor trabalho, e faz não na expectativa de ser valorizado. E eu não acho faz que na expectativa de ser valorizado. Vale nesse exercício a gente entender qual é a forma do gestor, enfim, da pessoa que está acima de ti, qual é a forma dele valorizar, porque às vezes... Também, dele enxergar valor. Exato, né? Porque às vezes ele valoriza de uma forma e tu quer outra e tu acha que não está sendo valorizado, mas na real tu tá sendo, tu só não tá entendendo. Então acho que vale o entender os dois, né? Principalmente se trabalha num lugar fixo. Exatamente. Mas sempre faça sem buscar o reconhecimento. Faça sempre o seu melhor, o melhor que você puder. Entregue tudo que você puder, sem esperar. Porque a nossa expectativa atrapalha muito também. E muito. Sempre tem alguém enxergando. Sempre tem alguém enxergando, e valorização é uma construção. Belo overview. Ótimo. Geral. Maravilhoso. E dica também. É isso. A gente já tava na dica. Verdade. Verdade. A gente legal. Tá muito bem hoje, né? Vocês perceberam. É isso. É isso, então? É isso. Vamos pro nosso final. A gente já tá no final, meu. Ai, gente. Então, galera, esse foi o nosso maravilhoso ProduzaCast. Pra você rir um pouquinho com a gente. Eu sou a Brenda, obrigada. Eu sou a Pan Herreira. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais.